Oi, pessoal! O nosso trabalho é sobre a dopamina e eu vou dar uma breve introdução sobre ela. Ela é um agente que tem ação inotrópica, ou seja, aumenta o poder da contração cardíaca, tem ação vasopressora e simpático-mimética. Ela também é um precursor da noradrenalina e tem um efeito de dose dependente. A identificação do medicamento é um cloridrato de dopamina, solução injetável com 5 mg por ml ou 50 mg por ml. Medicamento genérico sob a Lei 9.787, de 1999. Ela é uma solução injetável de 50 mg por ml. Caixa contém 100 ampolas de 10 ml e deve ser diluída antes do uso. É uso adulto e uso endovenoso. Cada ml de solução injetável contém cloridrato de dopamina, 50 mg, e veículo, que contém 10 ml. Sua via de administração é infusão EV, tempo de administração é lento, sua diluição é por soro fisiológico ou soro glicosado e é uma solução incolor e levemente amarelada. A diluição. A dopamina deve ser diluída antes da sua administração, ou seja, ela contém 50 mg de substância ativa em 10 ml. Portanto, adiciona-se uma ampola em 250 ml de soro fisiológico ou de soro glicosado, onde vai se obter uma solução de 1 ml. Sua administração é feita por infusão, que pode ser iniciada com doses de 1 a 5 microgotas por quilo por minuto, sendo aumentadas a seguir com intervalos de 5 a 10 minutos, até se ter uma obtenção dos efeitos terapêuticos desejados. Normalmente, as doses necessárias ficam entre 5 a 10 microgotas por quilo por minuto, podendo em alguns casos chegar até 20 a 50. Só que com doses superiores a 50, deve ser feita a critério médico e somente com pacientes com insuficiência circulatória muito grave. Bom, a dopamina, ela possui seu início de ação em 5 minutos após a administração intravenosa, e quando administrada em uma dose única, o seu efeito dura em média uns 10 minutos. O seu estímulo ocorre na forma dose-dependente nos receptores dopaminérgicos, beta e alfa, respectivamente. E quais são esses efeitos sobre esses receptores? Sobre o receptor dopaminérgico 1, vai induzir a vasodilatação renal, mesentérica, coronariana e cerebral, vai inibir a reabsorção renal de sódio e aumentar o fluxo renal. No receptor dopaminérgico 2, vai diminuir a secreção de renina e aldosterona e gerar vasodilatação. Em beta 1, vai aumentar a força e frequência da contração cardíaca, e em alfa 1, vai causar vasoconstrição dos vasos periféricos, aumentando a pressão arterial. Bom, e o que significa a dopamina ser uma droga dose-dependente? Significa que, dependendo da dose administrada, vai gerar um efeito. Vai atuar sobre um receptor para gerar um certo efeito. Como, por exemplo, em doses baixas. Em doses baixas, a dopamina vai atuar sobre o receptor dopaminérgico e gerar um efeito dopaminérgico predominante. Então, vai causar os efeitos já ditos no slide anterior, como, por exemplo, vai aumentar a filtração glomerular, sendo indicada para insuficiência renal. Em doses médias, vai atuar sobre o receptor beta, gerando um efeito beta predominante, e como o receptor beta está presente no coração, vai gerar um aumento do débito cardíaco, aumento da pressão arterial e da diurese. Em doses elevadas, vai gerar um efeito alfa predominante por atuar no receptor alfa, que está presente nos receptores, que está presente nos vasos periféricos. Então, vai gerar um aumento da pressão arterial, um aumento da resistência vascular sistêmica e diminuição do fluxo renal. A dopamina ela é distribuída por todo o organismo. Porém, em adultos é importante ressaltar que ela não atravessa a barreira hematoencefálica, porém ela atravessa a barreira placentária, não sendo recomendado para a gestante para que se evite as contrações precoces. Na metabolização, ela é metabolizada nos rins, fígado e plasma, sendo excretada num período dentro de 24 horas. Diferente da adrenalina, a dopamina ela age conforme a dose, já que a adrenalina ela age igualmente em alfa, beta 1 e beta 2. A dopamina ela age conforme as doses forem aumentando, assim como em doses baixas dopaminérgico, logo após o receptor beta,
e depois, em altas doses, o receptor alfa. Pessoal, bom, vou falar um pouquinho sobre as indicações da dopamina. Ela que tem um efeito muito positivo no sistema cardiovascular e nas instabilidades hemodinâmicas dele. Bom, algumas das indicações da dopamina são nos choques, que a Bia vai falar um pouquinho mais sobre, no infarto agudo do miocárdio, onde as altas doses de dopamina irão aumentar o consumo de oxigênio no miocárdio e também na produção de lactato, nos traumas, nas hemorragias, onde vai aumentar a dopamina, ela vai aumentar aí a vasoconstrição periférica, ela vai levar a uma vasoconstrição periférica. No pré-operatório de pacientes de alto risco e também no pós-operatório de pacientes que realizaram cirurgias cardíacas, onde a dopamina ela pode, dependendo da dose, ter efeitos variados, como aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da contratilidade cardíaca. Dependendo da dose, ela terá um efeito diferente, um efeito esperado. E também na síndrome de baixo débito, onde a dopamina ela vai elevar o débito cardíaco, nas septicemias endotóxicas, nas insuficiências renais, onde a dopamina ela vai aumentar a taxa de filtração glomerular e também aumentar o fluxo sanguíneo nos rins, nas intoxicações por drogas, também na retenção hidrossalina de etiologia variada, onde a dopamina, que é a retenção hidrossalina, é a retenção de líquidos, né? Original, mais conhecida como retenção de líquidos. Onde a dopamina ela vai inibir a reabsorção nos rins de sódio e também aumentar o fluxo renal. Outra indicação da dopamina é na bradiarritmia persistente. Isso é um algoritmo de tratamento, onde, por exemplo, se o paciente ele tem hipotensão, estado de consciência alterado, sinais de choque, desconforto precordial, insuficiência cardíaca, ele vai, no protocolo, deve ser administrado a ele a atropina endovenosa. Mas se a atropina ela não tiver um efeito eficaz, pode ser usada também a infusão de dopamina intravenosa. Então, essas são algumas das indicações da dopamina. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre as indicações da dopamina para o choque circulatório. Assim como a sua ação, de forma geral, é dose dependente, no choque também acontece dessa mesma forma. Então, em doses baixas, a dopamina ela é indicada para tratamento do choque séptico. Porém, há uma controvérsia nessa indicação. Por quê? Em doses baixas, a dopamina ela vai atingir os receptores dopaminérgicos. E os receptores dopaminérgicos D1, eles têm uma ação renal. Então, eles vão melhorar a perfusão, vão melhorar a função renal, o que traz benefícios para o choque séptico. Porém, os receptores D2, que também são atingidos quando a dopamina é utilizada em doses baixas, eles vão causar uma vasodilatação. Então, essa vasodilatação não é uma coisa que a gente precisa no tratamento de um estado de choque, porque ela já ocorre, exatamente o contrário que a gente precisa, né? Então, por essa razão, há essa controvérsia e precisa ser avaliado se o benefício de ter uma melhora da função renal para aquele paciente compensa o aumento da vasodilatação. Em doses médias, ele vai atingir os receptores beta. Então, ele é indicado para o tratamento do choque cardiogênico. Por quê? Porque ele vai causar o inotropismo, que é o aumento da força contrátil cardíaca, além de aumentar também a frequência cardíaca e a resistência vascular periférica. Então, ele traz exatamente aquilo que precisa para o tratamento do choque cardiogênico, quando é utilizado em doses médias. E quando ele é utilizado em doses elevadas, ele é indicado para o tratamento do choque distributivo. Ele atinge os receptores alfa, e aí o que ele vai causar? Ele vai trazer um aumento da resistência vascular periférica e também uma vasoconstrição, que é exatamente o que se precisa, né, e se espera no tratamento de choques, de forma geral, no caso específico aqui dos distributivos, porque o que ocorre é uma vasodilatação. Então, para a gente conseguir tratar, a gente precisa que ocorra uma vasoconstrição e para que ocorra o aumento da PA. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei em que momento que você vai estar vendo esse vídeo. Bom, eu vou estar falando um pouquinho da contraindicação da dopamina. Meu nome é Giovana Maria, então vamos lá. Bom, a dopamina, ela é contraindicada nos casos de feucromacitoma,
hipersensibilidade aos componentes da fórmula da dopamina e também ao hipertiroidismo em presença de taquirritmias não tratadas ou de fibrilação ventricular. Agora, eu vou estar falando de alguns casos em que o seu risco, na verdade, o seu benefício deve ser maior do que o seu risco, como por exemplo em idosos. Então, caso o seu benefício seja maior do que o seu risco, ele deve ser iniciado em uma dosagem mínima, ok? Em casos de insuficiência renal, o seu uso deve ser limitado, pois ele não é um fármaco de primeira escolha para o tratamento disso, e ele só vai ser utilizado quando os tratamentos de primeira escolha não obtiveram efeitos, não obtiveram resultados. Porém, se o paciente não apresentar resultados positivos ou até mesmo tiver uma oligúria persistente, então a gente vai ter que ter uma diminuição da dose de forma gradativa nas próximas 24 horas, tá bom? Nós também temos um fármaco, a dopamina é um fármaco que é categoria C para gestantes, então ele só deve ser utilizado caso o seu próprio médico ou então o seu dentista, seu cirurgião dentista, tenha indicado o uso deste. Porém, ele continua sendo um fármaco de risco C para gestantes. Na pediatria, nós não temos evidências de que este fármaco seja realmente eficiente, por isso que o seu benefício deve ser maior do que seu risco, tá bom? As reações adversas mais comuns apresentadas incluem náuseas, vômitos, taquiarritmia atrial e ventricular, hipertensão, vasoconstrição periférica excessiva, dispneia, angina e cefaleia. Já nas interações medicamentosas, a dopamina junto com antidepressivos tricíclicos podem potencializar o efeito cardiovascular adrenérgico. A dopamina em baixas doses com o diurético proporciona um efeito aditivo ou potencializador do aumento de fluxo urinário. Não é recomendado administrar bicarbonato de sódio ou outras soluções alcalinas, pois elas proporcionam um pH alcalino, o que lentamente inativa a dopamina. A dopamina também não é compatível com furosemida, tiopental sódico, insulina, ampicilina e anfetricina B. Bom, abordado o tema da dopamina medicamentosa, queremos abordar também o tema da dopamina fisiológica. A dopamina fisiológica em si, ela é um neurotransmissor assim como a serotonina e a acetilcolina. A dopamina é um dos neurotransmissores mais conhecidos do sistema nervoso, pois ele leva também o nome de neurotransmissor do prazer, pois sua principal função está relacionada ao sistema de recompensa do cérebro. O sistema de recompensa ele faz com que o indivíduo sinta prazer e sinta um sentimento de satisfação. Para ser mais exato, isso ocorre tudo na via dopaminérgica mesolímbica, onde a dopamina vai agir junto com o sistema límbico, que é o sistema que fica responsável pelo processo hormonal do cérebro. E como que ocorre esse sistema de recompensa? O sistema de recompensa em si, ele vai agir de acordo com o indivíduo, de acordo com as atividades do indivíduo, de acordo com as atitudes dele, tudo que faça com que ele sinta um sentimento de prazer ou benéfico em sua vida, é de acordo com a liberação de dopamina na via mesolímbica do cérebro. Conforme libera a dopamina, ele sente mais prazer. Quanto mais dopamina, mais prazer ele sente. Por isso, falando sobre o excesso de dopamina, quanto mais liberação de dopamina for liberada na via mesolímbica, mais satisfação ele vai sentir, mais ele vai querer sentir vai querer passar por aquele processo para sentir isso novamente. E o que ocorre quando acontece isso? O indivíduo acaba se viciando, acaba ficando refém daquelas atitudes, daqueles processos, fazendo com que ele fique mais sensitivo a desenvolver transtornos relacionados com o vício, como jogos, como comida, sexo. Bom,
Agora eu vou falar um pouco sobre a ausência da dopamina e eu também vou citar duas doenças que estão relacionadas por essa ausência. Na verdade, uma eu vou citar e a outra eu vou explicar um pouquinho para dar uma incrementada, né, no nosso conhecimento. Bom, a dopamina, como nós já vimos, ela está muito relacionada com os nossos receptores do prazer, né? Então, quando a gente tem a ausência da dopamina, a gente vai ter uma depressão, mudanças de comportamento emocional, déficit de memória, estresse, apatia, temores, rigidez e também lentidão dos movimentos. Alguns disso que eu citei, né, alguns desses sintomas e sinais que eu dei uma citada, nós podemos ver tanto na doença de Parkinson como na esquizofrenia. E agora eu vou estar citando um pouquinho sobre a doença de Parkinson, tá? Então, a doença de Parkinson, ela vai ser ocasionada quando nós temos a ausência da dopamina. Acontece que a dopamina ela vai fazer uma protonação. O que seria essa protonação? É quando átomos, os prótons vão se unir a átomos. Então, nesse caso, um próton vai ter se unido a uma dopamina, o que vai fazer com que essa dopamina não consiga mais atravessar a barreira hematocefálica, o que vai levar a uma ausência dela nos nossos canais cerebrais, tá? Então, vai gerar o que nós conhecemos muito bem, né, na doença de Parkinson, os famosos tremores, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa parte. Aos cuidados de enfermagem, é sempre importante a gente avaliar os sinais vitais do paciente que está fazendo uso da medicação, como a pressão arterial. É importante também a gente avaliar o eletrocardiograma, a pressão venosa central a cada 1 hora, a frequência cardíaca e o débito cardíaco. É muito importante também a gente realizar o balanço hídrico desse paciente e a gente sempre aquecer as extremidades desse paciente, sempre ficar atento à coloração da pele dele. E também devemos sempre se atentar a alguns cuidados na medicação na administração da medicação e no preparo. Essa medicação só pode ser administrada via endovenosa. É preferível que seja um acesso venoso central, mas se não for, tem que ser calibroso, como uma veia basílica ou uma veia cefálica. Sempre tem que ser diluída. Não pode ser administrada junto com soluções alcalinas, deve ser trocada a cada 2 horas. É importante também a gente fazer através da bomba de infusão para que não haja erros. E ficar sempre atento a alguns efeitos colaterais, como foram dito antes. Aqui está algumas referências que a gente usou no trabalho e os integrantes do grupo.